Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui hoje conosco. Vamos ter alguns oradores acerca da Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. Primeiro, iremos passar um pequeno vídeo sobre a faculdade. Queria também agradecer à doutora Ana Maria Seixas por ter intermediado este processo e tornado esta sessão possível. Vamos contar com o Sr. Diretor António Gomes Ferreira, com o Dr. Marcelino Pereira, peço desculpa, para apresentar o mestrado integrado em Psicologia, com a doutora Armanda Matos para apresentar a licenciatura em Ciências da Educação e com a doutora Joana Guerra para apresentar a licenciatura em Serviço Social. Eu vou então passar o vídeo e depois passo a palavra aos nossos oradores. Mais uma vez, muito obrigada por estarem cá connosco. Conheço muitas faculdades, conheço as faculdades quase todas cá e acho que esta é muito especial. Esta é muito... acho que os professores aqui são muito próximos dos alunos e vice-versa. Este espaço também favorece isso, não é? Ter aqui um espaço comum onde todos possamos encontrar e depois não há aquela distância hierárquica que se vê noutras faculdades. Obviamente que o respeito existe, não é? E tem que existir, mas somos todos tratados de forma igual e acho que isso também é um aspecto muito distintivo e muito característico desta faculdade. Neste momento estou a adorar, existe uma proximidade muito grande entre as professoras e nós, a nossa turma, e estou a gostar bastante do curso. A Faculdade de Psicologia tem muito a oferecer, muitas oportunidades, tem muita potencialidade, aliada à cidade de Coimbra, que é uma cidade muito bela, muito bonita, com uma festa académica, com uma tradição académica incrível, onde não encontramos mais lado nenhum. Llegué en septiembre y la experiencia es maravillosa, o sea, cada vez está siendo mejor. Y es lo que me da miedo porque dentro de poco va a terminar y voy a echar mucho de menos Coimbra. Tenho aprendido imenso porque a faculdade dá-nos imensa oportunidade de nós enriquecermos o nosso conhecimento, seja através de palestras, workshops. Aconselho muito a virem para a faculdade porque a qualidade do ensino é muito boa e os professores também são muito bons. When I will leave Coimbra, I will take with me, I think, more inspiration to work with new ideas, more courage to participate in other international projects, and also a lot of memories made in all the streets of Coimbra. Passo então a palavra ao Sr. Diretor António Gomes Ferreira para falar um bocadinho da faculdade. Peço desculpa, o meu som estava desligado para não fazer eco. Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui nesta sessão convosco. Espero que se encontrem bem, com boa saúde, com muito boa disposição, embora estejamos num tempo algo estranho e um tanto incerto sobre como devemos dar continuidade às nossas atividades e, de certa forma, o exemplo está aqui à nossa vista, estamos aqui à distância, estamos em situação remota a fazer a nossa sessão, quando podíamos fazer aqui nos nossos espaços se tivéssemos noutra situação, numa situação mais normal. Na qualidade de diretor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, eu quero, antes de mais, agradecer exatamente a organização desta iniciativa, que serve para, mais uma vez, sublinharmos a capacidade de ação, do agir dos nossos estudantes. E, nesse sentido, vai o meu reconhecimento e o reconhecimento da direção da faculdade à cooperação do NEPSES e à sua capacidade de promover formação, informação
e fazer formação complementar aos nossos estudantes, nomeadamente. De facto, o NEPSES, do meu ponto de vista, traduz muito do que é a boa tradição do movimento associativo estudantil em Coimbra. Esta sessão serve para exemplificar muito claramente isto. Não são pessoas que apenas se movimentam por se movimentarem, são pessoas com propósito, com uma intencionalidade formativa, considerando a formação no seu estado global, na sua formação integral. Também quero agradecer muito a participação, que já havia aqui um conjunto de caras muito conhecidas, obviamente, desde os estudantes aos professores, mas eu tenho, então, ultimamente contactado muito com os professores coordenadores de curso, os nossos grandes coordenadores de curso, ou aqui, obviamente, quer no sentido masculino, quer no sentido feminino, aliás, são mais mulheres do que homens, como bem traduz o espírito da nossa faculdade, e, portanto, eu quero agradecer muito a colaboração, desde logo da doutora Ana Seixas, que de certa forma tem sido a sua diretora interlocutora entre o NEPSES e a direção, mas também ao doutor Marcelino, à doutora Armanda Matos e à doutora Joana Guerra, por estarem presentes e seguramente mais aprofundadamente poderem apresentar os seus cursos e o ambiente que rodeia esses cursos. Mas, neste momento, penso que o mais importante nesta ocasião é dizer-vos que considero que importa que as pessoas venham, os jovens, as pessoas em geral, venham até nós logo que seja possível. Obviamente que agora estamos numa situação um pouco constrangida e que venham exatamente ver esses espaços que vocês mostraram muito bem no vídeo que apresentaram e outros espaços da faculdade e da própria universidade, e que além de verem esses espaços, esses magníficos espaços, esses espaços bem tratados e convidativos, também venham ver as dinâmicas que aqui se desenvolvem, que vão desde a investigação, obviamente, ao ensino, mas também às atividades que tanto docentes quanto os estudantes promovem ao longo do ano letivo. Isso parece-me especialmente importante porque aqui há uma verdadeira comunidade formativa e ela não vem só das aulas e não vem só dos professores, mas também vem de toda uma interação e todo um conjunto de iniciativas que são desenvolvidas, quer pelos centros de investigação, quer pelo NEPSES, pelos estudantes em geral. Por outro lado, eu não quero deixar de salientar que também temos aqui um centro de investigação, o CINEIC, o Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção Cognitiva Comportamental, que foi avaliado como excelente pela FCT e que provavelmente é, se não o melhor, um dos melhores, mas eu atrever-me a dizer o melhor centro de investigação do país. E, além disso, temos vários laboratórios que promovem uma investigação de qualidade, dos quais eu destaco, apenas para mencionar de uma forma mais especial, o ProAction Laboratory, que, de certa forma, neste momento está muito envolvido no mapeamento do cérebro. E, portanto, isto são dois exemplos importantes para aqui darmos uma concretização, algo mais emblemático que é feito na faculdade e que as destaca de muitas outras. De facto, aqui, dado o tempo limitado de intervenção, eu quero destacar que na faculdade estamos muito empenhados em aceitar desafios e a desafiar, digamos, as pessoas que queiram pertencer à comunidade da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. Queremos que os desafios sejam sobre a aprendizagem, sejam sobre a investigação, e daí que os estudantes tenham inclusivamente unidades curriculares de investigação, que podem participar em projetos de investigação dos docentes, mas também que os desafios sejam sobre a relação
entre as pessoas. Gostei muito de ver alguns nossos estudantes e ex-estudantes destacar essa relação que existe, quer entre professores, quer entre professores e estudantes e professores, e entre estudantes, etc. Também queremos destacar que gostamos muito que as pessoas se sintam desafiadas, mas também desafiem os outros. Nesse aspecto, o exemplo do NEPSES parece-me ser interessante, mas temos outros grupos aqui na faculdade, desde a Desconcertuna, a outros grupos organizados, ao teatro, etc., que de certa forma vão desafiando os estudantes a terem outra formação e outra apreciação do espaço que os envolve. De facto, o que nós queremos é pessoas dinâmicas, responsáveis, que gostem de aprender e de cooperar. Queremos, fundamentalmente, pessoas que saibam constituir comunidade, porque o futuro está aí, está em termos de pessoas que saibam constituir comunidade e que constituam comunidade, mas simultaneamente também saibam constituir a comunidade com perspectiva de futuro e, portanto, queiram construir futuro, mas não é um futuro etéreo, vago. Nós queremos construir o futuro a partir do presente, portanto, com os pés bem assentos neste presente que temos e com o qual temos que lidar e gerir essas perspectivas de futuro. Portanto, este é o desafio que aqui deixo a todos nós que estamos nesta sessão e que deixo a todos e a todas aquelas e aqueles que querem vir a constituir esta comunidade da FPCE-UC, e eu espero que esta sessão sirva exatamente para cimentar este espírito. Agradecer mais uma vez a iniciativa à NEPSES-AC e desejar uma boa sessão e uma boa tarde de trabalho, e contem com a direção da faculdade para vos acompanhar nesta tarefa de formação e informação. Está bom? Muito obrigado. Boa tarde a docentes e estudantes. Muito obrigado, nós, Sr. Diretor. Passava agora então a palavra ao Dr. Marcelino Pereira para falar um bocadinho sobre o mestrado integrado em Psicologia. Boa tarde a todos, Sr. Diretor, os colegas, aos estudantes do NEPS e da Associação Académica e a todos os candidatos ou eventuais candidatos à Faculdade de Psicologia. Eu chamo-me Marcelino Pereira, sou coordenador do mestrado integrado em Psicologia e a minha ideia aqui hoje era falar-vos muito sucintamente do plano de estudos, ainda que aqui com um problema, porque nós estamos em processo de mudança. Portanto, estamos com um plano de estudos atual que vai, para quem entra este ano, ainda irá apanhar durante o ano o primeiro ano, esse plano de estudos, e depois transitamos para um novo regime. Depois poderemos falar disso. Portanto, a maior parte de vocês que estão no 12º ano, suponho eu, deverão saber, ou se não sabem, ficam a saber, que os mestrados integrados da Psicologia e das Engenharias são, a partir de 2021, 2022, extintos. E passamos a ter um primeiro ciclo, uma licenciatura em Psicologia, e depois um mestrado em Psicologia, de 2 anos, e que será sempre necessário para vocês exercerem a vossa profissão enquanto psicólogo. Portanto, tem que fazer sempre 5 anos e depois um estágio para a ordem dos psicólogos portugueses. Portanto, mas dar-vos uma ideia do plano de estudos, como ingressar, depois o que é que se investiga, alguns exemplos de projetos, e vereis que são projetos que têm uma dimensão, um cariz completamente diferentes. Alguns projetos são de investigação pura e dura, outros ao nível das neurociências, e isso permite-nos também, de certa forma, dar resposta
a estudantes vindos de áreas diferenciadas, uns de humanidades, outros das científico-tecnológicas e com uma formação também algo diferenciada. Portanto, depois, o que se investiga, projetos e os contextos de trabalho, onde é que vocês exercerão a vossa prática. Portanto, neste momento, médias de entrada, provavelmente, e as provas específicas. Isso já sabereis, portanto, em termos de provas específicas, poderá ser ou biologia, ou português, ou a matemática, e pode ser a matemática das ciências sociais, se quisermos, ou a A e a B. Acho que é esta a designação. Portanto, uma delas é biologia ou português. Habitualmente, o nosso corpo de estudantes é 50%, sensivelmente, das humanidades e 50% científico-tecnológicas. Temos também, e acho que este é um aspecto importante, um grande número de estudantes internacionais. Estudantes internacionais não são estudantes Erasmus, temos, portanto, estudantes internacionais e estudantes Erasmus. Portanto, a faculdade, de certa forma, tem já um grau de internacionalização que eu acho que é importante destacar. Em termos do plano de estudos atual, o que temos, portanto, os 3 primeiros anos são, teoricamente, poderemos considerar como o primeiro ciclo, e são fundamentalmente, tratam dos processos básicos da psicologia, o estudo da memória, da atenção, da aprendizagem, neurociências, neuropsicologia, história da psicologia, também psicologia do desenvolvimento, e depois já algumas disciplinas em contexto mais prático, aplicado a algumas unidades curriculares, que vão permitir a transição para o segundo ciclo, que será o mestrado, e que neste momento, e essas disciplinas são desde, sei lá, avaliação psicológica, portanto, técnicas de avaliação psicológica, psicologia clínica, psicologia das organizações, psicologia da educação, por aí fora. No final do terceiro ano, tens que fazer uma opção entre 3 grandes áreas: psicologia do trabalho e das organizações, psicologia da educação, aconselhamento e desenvolvimento, ou psicologia clínica. Dentro da psicologia clínica temos um leque amplo, 5 vertentes: psicoterapia sistémica e familiar, psicopatologia e psicoterapias dinâmicas, intervenção ou intervenções cognitivo-comportamentais nas perturbações psicológicas e da saúde, psicologia forense e psicogerontologia clínica. Portanto, é este o leque que tereis, e que é bastante, e aqui faço já a ligação com o plano de estudos que entrará em vigor quando vocês já estiverem na faculdade. Teremos os novos mestrados, portanto, será o primeiro ciclo, licenciatura e depois o mestrado, e os mestrados que ofereceremos, à partida, serão estes: psicologia clínica forense, neuropsicologia clínica, avaliação e reabilitação, intervenções cognitivo-comportamentais em psicologia clínica e da saúde, psicologia clínica sistémica e da saúde, psicologia da educação, desenvolvimento e aconselhamento, e psicologia organizacional. Portanto, 6 opções em termos de mestrado, e que correspondem, obviamente, também a interesses muito específicos. Eu diria que na psicologia há um leque muito amplo e vasto em termos de interesses, e que depois concretiza também em termos da investigação. Por exemplo, neste momento, ou recentemente, que estão a decorrer ou terminar há pouco tempo, projetos de investigação, alguns deles de grande dimensão,
que envolvem também muitos recursos técnicos e financeiros, nomeadamente aquilo que será maior destaque e que é mais das ciências, digamos, das neurociências e da ciência mais pura, não aplicada. É um projeto que pretende fazer o mapeamento, a organização topográfica do cérebro relativamente ao modo como se percepcionam os objetos. Depois, por exemplo, numa vertente já mais aplicada, mais prática, poderia falar-vos de um programa de treino de competências parentais para a promoção da saúde mental, ou de um programa ou de um projeto em que a ênfase é ao nível da intervenção precoce e da validação das práticas de intervenção precoce. Portanto, já ciência aplicada, se quiserem, não ciência pura. Ou então, já num outro domínio, mais no domínio da psicologia social. E estamos com um projeto que fala, por exemplo, ou que aborda representações e dinâmicas psicossociais numa União Europeia alargada. Portanto, são todos projetos de grande envergadura e projetos europeus financiados com fundos europeus. Isto é o que se investiga, são alguns exemplos. Em termos de contextos de trabalho, o que é que, onde vocês poderão exercer a profissão de psicólogo? Em serviços de saúde, geral e mental. Geral, nomeadamente mental, no sentido, eu diria que geral, ao nível dos centros de saúde, por exemplo, mental, serviços de psiquiatria, mas também neste momento há um grande número de psicólogos e é uma das saídas, digamos, um mercado em crescimento, diria eu, que são os serviços de neurologia e de reabilitação. Portanto, e nesse sentido, há um mestrado também mesmo nessa área. Depois, serviços ligados à segurança e solidariedade social, reinserção social, serviços especializados de apoio a instituições de educação especial e de reabilitação, gabinetes de consultoria organizacional e institutos de emprego e outras, portanto, uma dimensão muito ampla. Há pouco dizíamos como aceder à licenciatura. Habitualmente também uma questão importante é a média de entrada. Em 2018-19, a média, e o último foi sensivelmente o mesmo, a média das notas de candidatura foi de 16,1 e a nota do último colocado foi de 15,6, que é bastante superior à média nacional mesmo das escolas de psicologia. A única escola de psicologia que terá tido uma nota mínima de candidatura mais elevada terá sido o Porto e tem menos candidatos que nós. Portanto, e nesse sentido também acaba por refletir, acho eu, é um indicador da qualidade da nossa instituição. Mais o quê? Mais nada, porque eu já falei mais do que os 5 minutos e depois vós colocais as questões que entenderes no fim, está bem? Não sei quem é que segue. Josefa, diga. É a doutora Armanda Matos. Muito obrigado, doutor Marcelino, pelas suas palavras. Obrigado eu. Doutora Armanda, assim que quiser, poderá começar. Então, boa tarde a todos, boa tarde ao Sr. Diretor, aos meus colegas, aos estudantes da Associação Académica do NEPSS e aos estudantes que estão hoje aqui, candidatos que vão candidatar-se ao ensino superior. Eu chamo-me então Armanda Matos e sou a atual coordenadora da licenciatura em Ciências da Educação.
vou dar-vos algumas informações gerais sobre o curso, sobre o plano de estudos, sobre as saídas profissionais e os contextos de atuação dos licenciados em Ciências da Educação. E também algumas informações sobre a própria investigação que se faz na área das ciências da educação e alguns aspectos relativamente à avaliação do próprio curso e também algo que vos interessa, que são as condições de acesso. Relativamente aos profissionais, aos licenciados em Ciências da Educação, quando terminam o curso de Ciências da Educação, portanto eu estou a falar do curso do primeiro ciclo da licenciatura, desenvolvem a sua atividade como especialistas em Educação e Formação e enquanto técnicos superiores de educação. E, portanto, a licenciatura tem como objetivo capacitar e qualificar os estudantes para um leque bastante abrangente de atividades que podem desenvolver em diferentes contextos ligados à educação e à formação. A licenciatura oferece uma formação de banda larga, que potencia competências de intervenção em múltiplas áreas formativas. E tem, portanto, uma dimensão essencialmente pré-profissionalizante. Isto significa o quê? Significa que a profissionalização é posteriormente adquirida, sobretudo através de um segundo ciclo de formação complementar, que é o mestrado em Ciências da Educação. E para este mestrado em Ciências da Educação estão pensadas já formações mais especializadas e uma componente prática mais vincada, digamos assim. Portanto, esta licenciatura tem um plano de estudos que oferece então uma formação bastante ampla, é constituído por um conjunto de unidades curriculares obrigatórias e algumas unidades curriculares optativas, que procuram cobrir as principais áreas potenciais da inserção profissional. Nos primeiros semestres temos um conjunto são abordados sobretudo domínios mais ligados aos fundamentos da educação e às metodologias de investigação científica e, portanto, temos unidades curriculares, eu posso dar alguns exemplos, depois eu aconselho que consultem o plano de estudos de uma forma mais detalhada que está disponível no site da nossa faculdade, mas então alguns exemplos dessas unidades curriculares são a Psicologia da Educação, a Sociologia da Educação, a História da Educação, os processos de comunicação e a educação. Tem depois unidades curriculares que procuram abordar as teorias da aprendizagem e os modelos de ensino, a teoria de desenvolvimento curricular, a tecnologia educacional. E depois, a partir do primeiro ano, vão sendo progressivamente introduzidas algumas unidades curriculares que se orientam já para domínios mais específicos, que depois têm continuidade então no segundo ciclo. Alguns exemplos são a Educação Especial, 1 e 2, unidades curriculares sobre Administração e Gestão da Educação, a intervenção socioeducativa com crianças, jovens e famílias, unidades curriculares que abordam a educação de adultos, a educação e a formação de adultos, a educação e os média, os meios de comunicação, também unidades curriculares centradas nas tecnologias utilizadas como recurso educativo, como a concepção e a produção de materiais educacionais, enfim, são apenas alguns exemplos de unidades curriculares. Eu queria chamar aqui a atenção para um aspecto
que é particular e que acaba por ter bastante interesse porque representa uma possibilidade de primeira abordagem do contexto de trabalho, que é o facto de no terceiro ano esta licenciatura ter 2 unidades curriculares, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, que possibilitam já um primeiro contacto com o contexto de trabalho, em que os estudantes são integrados numa instituição e podem observar as práticas profissionais e, portanto, estas unidades curriculares ou disciplinas permitem uma integração dos saberes e também o desenvolvimento de competências já de observação e de intervenção. Essas unidades curriculares, no terceiro ano, no primeiro e no segundo semestre, podem ser realizadas em 4 áreas diferentes, que são uma primeira área de psicopedagogia, educação especial e formação de formadores e professores, uma segunda área de administração educacional e de gestão da educação e da formação, uma terceira área, educação social, educação de adultos e formação profissional, e finalmente uma quarta área em que essas unidades de observação e intervenção podem ser realizadas, as tecnologias da educação e formação e o ensino à distância. Portanto, para além das unidades curriculares obrigatórias e destas unidades de observação e intervenção que já implicam o contexto e a permanência um certo tempo em contextos de trabalho, a licenciatura oferece também unidades curriculares de opção, que podem variar de ano para ano, mas que cobrem diferentes temáticas, como a educação para o mindfulness, a educação intercultural, jogos e aprendizagem, entre outras. Eu agora não vou elencar aqui todas, mas depois poderão consultar. E um aspecto também que eu penso que terá interesse, essas unidades curriculares de opção, uma das possibilidades é o estudante ou a estudante fazerem como opção uma unidade curricular que se chama projeto de investigação. Em que é que consiste? Consiste precisamente na possibilidade do estudante ou a estudante poderem optar por fazer essa opção, disciplina de opção, integrando-se num projeto de investigação que esteja a decorrer na faculdade. Portanto, um projeto de investigação na área da educação. E, portanto, integram esse projeto de investigação e participam nas fases da investigação que estão a decorrer durante esse ano letivo. Portanto, é também uma possibilidade e uma opção na licenciatura. Portanto, a licenciatura, agora para vos falar um bocadinho dos contextos, das saídas profissionais, em primeiro lugar há que dizer que têm a oportunidade de desenvolver um conjunto de competências, quer de análise dos processos e dos fenómenos educativos, quer de concepção, competências para planificar, organizar, desenvolver projetos educativos. E essas competências que desenvolvem também ao nível, por exemplo, da avaliação da educação, depois podem ser exercidas em diferentes contextos profissionais. Por exemplo, em entidades da administração da educação, entidades quer a nível central, quer regional ou local, por exemplo, os municípios. Aliás, muitos licenciados em Ciências da Educação estão neste momento a trabalhar nas câmaras municipais, nos departamentos de educação, e muitos deles à frente desses departamentos de educação, mas também empresas de formação profissional, departamentos de formação contínua de empresas. Também outros contextos são os serviços de saúde, outros serviços públicos, os serviços educativos e de animação pedagógica, de bibliotecas, de museus, de centros culturais e sociais, as instituições particulares de solidariedade social,
associações culturais e desenvolvimento local, podem integrar projetos de intervenção, projetos comunitários e de intervenção socioeducativa. Outro exemplo são as entidades locais de emprego, como os centros de emprego, os centros de formação profissional, instituições que trabalham na área da educação e da formação de adultos, mas também instituições de acolhimento de pessoas idosas, as escolas, enfim, são universidades séniores, são muito diversos os contextos em que vêm a desempenhar a vossa atividade profissional, uma vez realizada a licenciatura e depois o mestrado em Ciências da Educação. A licenciatura oferece uma formação de facto de banda larga que acaba por constituir uma mais-valia nessa integração profissional. Relativamente a alguns aspectos da avaliação do curso, aquilo que eu vos posso dizer é que a Universidade de Coimbra tem um sistema de avaliação da qualidade pedagógica, mediante inquéritos pedagógicos que os estudantes vão preenchendo semestralmente e que indicam, portanto, os resultados que temos até agora e ao longo dos anos é que a licenciatura em Ciências da Educação tem sido muito bem avaliada pelos estudantes no âmbito desse processo de avaliação da qualidade. A taxa de aprovação no curso é também elevada. Em relação ao mercado de trabalho, e há pouco eu falei das saídas profissionais, posso dizer-vos que a percentagem de recém-diplomados do curso que estavam registados no Instituto de Emprego e Formação Profissional como desempregados em 2018 era de 4,4%, que é uma percentagem que é inferior à dos recém-diplomados desempregados a nível nacional nesta área de formação. E verificou-se uma diminuição em relação aos anos anteriores. Agora, relativamente ao acesso a este curso, nos últimos anos tem sido disponibilizado um conjunto de 70 vagas, que têm sido preenchidas logo na primeira fase do concurso nacional de acesso, e tem-se verificado também ao longo dos últimos anos uma melhoria da qualificação dos estudantes que são colocados. A média da nota da candidatura em 2019 foi de 13,7, que subiu em relação a 2018 e em relação aos anos anteriores, e o último colocado entrou com nota de 12,8. Este aumento nas qualificações também significa que é um bom indicador, digamos assim, da qualidade e da procura da licenciatura de Ciências da Educação na nossa faculdade. Quais são as provas de acesso para aceder a este curso? São uma das seguintes provas: Biologia e Geologia, ou Matemática aplicada às Ciências Sociais, ou Português. São as três provas indicadas. Uma delas, eu há pouco falei na possibilidade, eu gostaria só de voltar aqui atrás para vos dizer que há pouco falei na possibilidade de escolherem uma unidade curricular de opção, que é o projeto de investigação, portanto integrarem um projeto de investigação. Eu aconselho que podem consultar no site da nossa faculdade, no menu em investigação, portanto há um conjunto e no item projetos de investigação, podem ver a diversidade de projetos que são desenvolvidos na nossa faculdade, como alguns na área, por exemplo, da educação para os média, alguns mais associados à utilização das tecnologias como recurso educativo, alguns centrados, por exemplo, que abordam as questões da avaliação da educação, outros em que estão envolvidos também docentes das ciências da educação em torno da prevenção e intervenção precoce, portanto da educação e prevenção na educação da infância, mas podem consultar esses exemplos de projetos, encontram essa informação na página da nossa faculdade.
Bom, e para terminar, que eu penso que já ocupei o tempo que estava previsto, só queria dizer que teremos muito gosto em receber-vos no início do próximo ano letivo, se decidirem escolher-nos e escolher esta licenciatura. O percurso dos estudantes que optam por Coimbra e pela nossa faculdade é geralmente muito rico em termos de aprendizagens na área das ciências da educação, mas também em termos de diversas atividades académicas, culturais, de convívio que são oferecidas pela Universidade de Coimbra e pela própria cidade. Portanto, serão muito bem-vindos e ficamos à vossa disposição também se tiverem dúvidas nos próximos meses. Muito obrigada, doutora Armanda. Passamos agora para a doutora Joana, que vai apresentar a licenciatura em Serviço Social. Muito boa tarde a todos, muito obrigada Josefa Guerra por esta mediação desta iniciativa, muito boa tarde aos colegas, ao senhor diretor, obviamente a todos os estudantes e aos estudantes do ensino secundário que estão aqui connosco porque estão interessados e manifestaram o seu interesse pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação com o Serviço Social da Universidade de Coimbra, portanto também muito obrigada por essa vossa opção. De facto, a mim, como atual coordenadora da licenciatura em Serviço Social, cabe-me de facto a abordar aquilo que são alguns aspectos que podem ser relevantes para as vossas decisões sobre a oferta formativa da nossa faculdade para a área do serviço social. Há muitos aspectos que são transversais, tanto que o professor Marcelino e a professora Armanda identificaram para as áreas de estudos de psicologia e de ciências da educação e que obviamente fazendo parte da vivência da faculdade, claramente o serviço social também tem uma linha de orientação relativamente idêntica, mas eu neste momento vou optar por falar por alguns pormenores que são específicos também da área do serviço social. Nós somos de facto a área mais recente na faculdade, existimos desde 2005, já se formaram mais de 500 estudantes que são atualmente assistentes sociais, porque a nossa licenciatura, portanto, capacita e licencia para a execução da profissão de assistente social, e eu se calhar vou falar-vos um pouquinho como é que é possível então, através da faculdade, tornar-nos assistentes sociais. Para além da licenciatura, também depois se tivermos tempo, eu posso eventualmente tirar alguma dúvida sobre o mestrado e doutoramento, mas penso que num futuro de curto prazo, falar da licenciatura é talvez mais relevante. No caso da licenciatura em Serviço Social, ela é composta por 3 anos e meio, ou seja, 7 semestres, e estes 7 semestres, como é que eles se compõem em termos de unidades curriculares? À semelhança daquilo que os colegas apresentaram para Psicologia e Ciências de Educação, há uma lógica subjacente à formação. No caso do Serviço Social, é uma licenciatura de natureza multidisciplinar, o que significa que, para além do foco na área do serviço social e das políticas sociais, é uma licenciatura que conferencia muito, deixem-me utilizar esta expressão, com outras áreas do saber, nomeadamente, obviamente, a Psicologia e as Ciências da Educação, e por isso também é bom estarmos integrados na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, porque podemos comungar de saberes que obviamente são extremamente úteis para a área do serviço social, mas também Economia, Sociologia, Direito, porque são disciplinas centrais para que qualquer assistente social, quer numa perspectiva de investigação, quer numa perspectiva de intervenção social, precisa de ganhar ferramentas, conhecimentos teóricos rigorosos, sólidos, para poder intervir na realidade social. Como sabem, é muito vocacionada para a resolução de problemas sociais que abarcam todo o tipo de pessoas, eu diria uma expressão relativamente conhecida desde a nascença ou desde o berço até à cova, portanto é uma profissão que se dedica fundamentalmente a todas as faixas etárias da vida. Portanto, o conhecimento que nós temos que transmitir aos nossos estudantes, futuros assistentes sociais, tem de estar compatível com as exigências da realidade, e por isso é que temos um primeiro ano de formação com muitas disciplinas introdutórias, como eu disse e posso repetir, na área do direito, por exemplo, é muito importante a compreensão daquilo que é a utilização do direito na prática profissional, da economia, da estatística, por exemplo, também, da sociologia, da psicologia, que todas estas áreas de conhecimento vão instruir de forma muito relevante aquilo que depois é o aprimoramento da área específica de serviço social, ou seja, os nossos alunos depois também, ao mesmo tempo, têm uma formação intensa sobre a área de serviço social e política social.
não sei se é propriamente do conhecimento de todos, mas isto é uma preocupação muito relevante na medida em que qualquer profissional da área do serviço social tem que, no fundo, ser um especialista em política social, na medida em que tem que saber ler, compreender, interpretar e implementar as medidas de política pública que existem, ou seja, todas as medidas que existem, que são emanadas, nomeadamente, obviamente, pelo governo, por isso é que são medidas de política pública, para a resolução dos problemas dos cidadãos num determinado país, os profissionais que habitualmente fazem a mediação entre aquilo que é a concepção de uma medida de política e depois a sua implementação são precisamente os assistentes sociais. Por isso é que a nossa área de conhecimento tem de ser bastante abrangente para que os nossos estudantes possam tornar-se sólidos conhecedores de todas estas dimensões da vida pública. Para além deste robustecimento e desta consolidação que nós queremos teórica, também, evidentemente, sendo uma profissão eminentemente de intervenção, é muito importante na nossa licenciatura o tempo que nós dedicamos ao ensino de metodologias e práticas que depois vão efetivamente ser implementadas no exercício profissional. Portanto, tem uma componente prática também bastante elevada, na medida em que isso faz parte da natureza da própria profissão. Também, de igual maneira, como os colegas realçaram, a dimensão da investigação é uma característica da Universidade de Coimbra, é uma característica da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, a preocupação para que os nossos alunos sejam também muito competentes na área da realização da investigação, ou seja, que não só possam tornar-se os autores de projetos, de trabalhos de investigação que vão consolidar também o conhecimento teórico naquilo que é a prática da investigação, mas também, se alguém porventura não se interessar tanto pela dimensão da investigação, mas que aprenda a fazer a leitura sobre a investigação para que depois no seu exercício profissional possa recorrer a esta enorme fonte de conhecimento que é precisamente a produção científica e, portanto, todos os alunos, eu diria, de qualquer uma das áreas que estamos aqui a falar, ficará garantidamente apto para ser autor da investigação ou pelo menos para reconhecer e ser um intérprete dessa mesma investigação para depois o exercício profissional ser de elevada qualidade, que é, no fundo, todas as áreas, a faculdade e a própria Universidade de Coimbra trabalham sempre no sentido de que seja qual for o estudante que entra na Universidade de Coimbra e que entra na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, seja excelente, seja um profissional da excelência em qualquer uma das áreas e, portanto, isto para nós é levado muito a sério. Portanto, algumas estratégias são transversais e esta dimensão da participação dos nossos estudantes em projetos nacionais ou internacionais, financiados também nacionalmente ou internacionalmente, o recurso a unidades curriculares de projetos de investigação, a participação voluntária ou a participação, por exemplo, no caso do Serviço Social, no Observatório da Cidadania e Intervenção Social, que é um observatório que existe dentro da nossa própria faculdade e que está obviamente ainda em crescimento, mas que já faz ou já proporciona algumas ofertas para os nossos alunos serem integrados em atividades quer de intervenção social, quer de investigação, são extremamente relevantes para que efetivamente a formação seja muito mais do que apenas um conjunto de unidades curriculares que são realizadas com sucesso. Há uma vivência do ponto de vista daquilo que é a qualidade do ensino muito intensa. A Coimbra, como presumo eu, toda a gente sabe, já oferece uma vida muito intensa do ponto de vista académico fora das portas da faculdade, mas dentro das portas da faculdade também oferece uma vida muito intensa do ponto de vista daquilo que, para quem quer ser um profissional de excelência nas diferentes áreas, claramente consegue essa dimensão através daquilo que é o investimento de todos os professores, de toda a comunidade académica, em experiências que vão muito para além daquilo que é meramente a frequência de aulas ou aquilo que é meramente a realização de exames para passar a uma unidade curricular. Portanto, há aqui um conjunto de iniciativas que acontecem sistematicamente. Se vocês, independentemente de até nos encontrarmos no próximo ano ou não, verifiquem sempre ao longo do ano a quantidade de eventos que nós vamos conseguindo incrementar cada vez mais. Portanto, neste momento tivemos, obviamente, como o Sr. Diretor já referiu, uma paragem que nos obriga, obviamente, a metodologias diferentes, mas somos
somos uma faculdade extremamente viva em todas as áreas. No contexto do serviço social, isso também acontece da mesma maneira, porque nos dedicamos quer às preocupações que nós temos com, por exemplo, com os refugiados, com os migrantes, com as minorias étnicas, com crianças e jovens consideradas em situação de risco, com famílias que vivenciam situações problemáticas, por exemplo, de fragilidade económica ou de privação material, preocupações diretamente relacionadas com situações, por exemplo, de violência doméstica, com o envelhecimento ou com o isolamento, o envelhecimento, as dimensões positivas e negativas do envelhecimento. Toda uma vivência que faz parte de uma intervenção que pensa estes diferentes fenómenos e depois quer dar ferramentas aos seus alunos para efetivamente serem profissionais competentes de intervenção. No caso da licenciatura em Serviço Social, nós temos também uma característica muito interessante para aquilo que é a nossa formação, que é precisamente a existência de 2 momentos de estágio. Esses 2 momentos de estágio, um de observação e um último, no último semestre, portanto no 7º semestre, já de intervenção pré-profissional, com características pré-profissionais, são 2 momentos muito interessantes para qualquer estudante da licenciatura em Serviço Social, porque são desenvolvidos em contexto institucional, ou seja, qualquer aluno nosso, a faculdade tem inúmeros protocolos de colaboração com inúmeras instituições a nível nacional e internacional, que permite a qualquer estudante poder estagiar onde ele mais deseja, onde encontra um contexto institucional que melhor se articula com a sua vontade daquilo que é a prossecução dos seus estudos e aquilo que é a sua vontade do ponto de vista profissional. E então, logo à partida também, existe essa possibilidade de, com os professores, os estudantes selecionarem aquilo que é considerado o melhor local de estágio para o progresso dos seus estudos académicos e depois para a realização da sua própria, ou a integração da sua profissão. Então, nós temos uma diversidade muito grande também de locais de estágio na área da saúde, na área da justiça e da reinserção, na área dos municípios, das autarquias, na área da educação, onde todas as instituições que vocês possam imaginar que existem, obviamente os assistentes sociais têm um papel muito importante e a faculdade, neste caso, garante a todos os estudantes que, de acordo com aquilo que são as suas aspirações, nós podemos construir com o aluno um percurso académico que vai de encontro aos seus interesses e, portanto, obviamente que qualquer estudante terá acesso, obviamente facilitado num protocolo interinstitucional, todas as condições para efetivamente desenvolver uma prática de interação já com outros profissionais da área do serviço social, devidamente acompanhados pelos supervisores da faculdade, mas um acesso muito aberto às instituições, onde articulam com futuros colegas que são assistentes sociais, mas também com outros profissionais. Nós somos uma profissão eminentemente interdisciplinar, transdisciplinar e, portanto, também o treino por parte dos nossos estudantes estarem em contacto com outros profissionais de outras áreas é muito importante. O exemplo dos hospitais, o exemplo de um centro de saúde, de uma escola, de um estabelecimento prisional, de um lar de infância e juventude, dedicado obviamente às crianças e jovens que estão numa circunstância de particular fragilidade pelo seu contexto familiar. Todas as instituições IPSS, nomeadamente estruturas residenciais para jovens, estruturas residenciais para idosos, movimentos associativos, nomeadamente aqueles preferencialmente de defesa dos direitos humanos, ou seja, há um conjunto extremamente alargado de ofertas institucionais onde os assistentes sociais têm efetivamente lugar e por isso mesmo nós começamos logo no 3º ano da licenciatura a fazer essa preparação para essa integração institucional. Portanto, eu dava aqui já um saltinho no sentido de dizer que todos estes exemplos que eu dei para os estágios estão devidamente compatibilizados com aquilo que são as ofertas profissionais também para os assistentes sociais, de modo que são muito semelhantes. Eu também apelava, tal e qual como a colega Armanda, a sugerir-vos que vivamente que vocês visitem o nosso site, verifiquem as nossas ofertas de uma forma mais calma, fazendo a leitura, porque a informação, julgamos nós, está devidamente explicada. De qualquer maneira, também os nossos próprios e-mails estão à vossa disposição no site da faculdade e julgo que nessa medida será possível terem acesso à informação de uma forma mais pausada e mais tranquila para poderem pensar o melhor possível e tomar as vossas decisões. Do ponto de vista, só para terminar,
aquilo que é o acesso à licenciatura em Serviço Social na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Devo-vos dizer que, a nível nacional, a nossa licenciatura tem a média mais elevada em comparação com as outras escolas, o que também, reitero, conforme os colegas disseram, é um excelente sinal, obviamente, de qualidade. Significa que os alunos que vêm ter connosco são, de facto, aqueles que efetivamente querem tirar a licenciatura em Serviço Social e pelo que investem neste processo. E, portanto, no ano passado a média foi de 143,5 pontos e, portanto, de facto é a média mais elevada, mas que obviamente nós, em comparação com os outros estabelecimentos que oferecem serviço social, mas que nos deixam claramente orgulhosos dessa circunstância e com a indicação de que tem vindo a melhorar desse ponto de vista. E, portanto, também isso é um motivo de orgulho para os nossos estudantes, que obviamente conseguem efetivamente integrar e que assim sabem que podem continuar as suas exigências do ponto de vista da qualidade do ensino neste contexto. Também julgo que sabem, conhecem bem, desde já com certeza, aquilo que são a necessidade das provas, que são Biologia ou Geologia, Economia e Português. Portanto, são aquilo que são habitualmente as provas. Em termos daquilo que são as entradas, normalmente está bastante bem distribuído, ou seja, não há uma tendência muito clara qual é a área do secundário que depois entra mais em serviço social. Como vos disse, nós temos várias unidades curriculares que têm muito a ver com a área das ciências exatas, outras das ciências sociais, pelo que acabam por ser um conjunto de alunos que têm bastante diversidade naquilo que é o seu background em termos de formação para entrar na faculdade. Penso então, para tentar ajudar também a cumprir o tempo, eu vou dar por encerrada o meu contributo e fico obviamente à disposição para as questões que entendam que devem colocar. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a nós, doutora Joana. Neste momento estamos um bocadinho, já ultrapassámos um pouco do tempo, por isso eu pedia que as questões que tiverem se pudessem enviar para o e-mail das Relações Externas, depois nós fazíamos passar aos professores para que vos possam responder. Não sei se alguém tem alguma questão que queira ver respondida agora. Penso que ainda não surgiu nenhuma. Pronto, como não surgiu nenhuma questão, queria apenas agradecer aos nossos oradores, à doutora Joana, à doutora Armando, ao doutor Marcelino e ao senhor diretor António Gomes Ferreira por terem estado aqui connosco. Agradeço também aos nossos participantes e penso que vou dar por encerrada a sessão. Esperamos por vocês na próxima sessão com o Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências de Educação e Serviço Social da Seção Académica. Até já!